Larissa Nogueira sempre teve um mundo dentro dela que transbordava cores e formas. Desde os 5 anos de idade, quando sua mãe lhe deu seu primeiro conjunto de lápis de cor, ela transformava qualquer pedaço de papel em seu próprio universo. Na pequena casa de madeira onde cresceu, as paredes de seu quarto eram cobertas de desenhos, paisagens imaginárias, rostos de pessoas que ela observava no ponto de ônibus, animais que nunca tinha visto pessoalmente. Filha de uma faxineira e de um operário de fábrica que trabalhavam em turnos alternados, Larissa cresceu observando os pais chegarem em casa exaustos. O dinheiro nunca era abundante. Às vezes nem durava até o fim do mês. Na geladeira, os espaços vazios contavam histórias de escolhas difíceis. A arte não enche o estômago, Lari. Seu pai dizia com a voz áspera de quem conhecia bem o peso do mundo. Você precisa estudar algo que lhe dê segurança. Mesmo quando sua professora do ensino médio mostrava aos pais os desenhos excepcionais de sua filha e falava sobre bolsas de estudo em escolas de arte, a resposta era a mesma. Não podemos correr riscos. Ela precisa de um futuro seguro. E então, Larissa seguiu o caminho da segurança. Trabalhou em uma lanchonete depois da escola para pagar seu curso de administração de empresas. Durante a faculdade, seus cadernos tinham mais desenhos nas margens do que anotações, mas ela persistiu, engolindo o nó na garganta toda vez que passava por uma exposição de arte. Aos 23 anos, ela conseguiu um emprego na Orion Tecnologia, uma empresa de tecnologia em ascensão. O escritório ficava em um prédio de vidro no centro da cidade, com vista para o rio. Era tudo muito limpo, organizado e impessoal. Larissa ocupava uma pequena mesa no departamento financeiro. Seu trabalho consistia em verificar relatórios, alimentar planilhas e participar de reuniões intermináveis, nas quais precisava fingir estar interessada. No começo, ela ainda desenhava. Mantinha um bloco de notas na bolsa e, durante o almoço, sentava no jardim do prédio e esboçava o que via. O voo dos pássaros, as nuvens mudando de forma, o perfil de um estranho. Foi assim que ela conheceu seu Geraldo. Seu Geraldo foi o zelador do prédio por mais de 20 anos. Um homem de 60 e poucos anos, com rugas profundas ao redor dos olhos, que se tornavam mais pronunciadas quando sorria. Ele tinha mãos grandes e calejadas e usava um uniforme cinza, sempre impecavelmente passado. Uma tarde, enquanto Larissa desenhava, sentiu uma presença atrás dela. Você tem o dom, ele disse com uma voz forte, mas gentil. Foi o começo de uma amizade improvável. A jovem administradora e o velho zelador. Durante os almoços, compartilhavam histórias. Seu Geraldo falava sobre Teresa, sua esposa, que faleceu há 5 anos. Contava como ela pintava nos fins de semana, como criou um pequeno estúdio no porão da casa, onde passava incontáveis horas. Ela sempre dizia que pintar era como respirar. Não era uma escolha. Era uma necessidade. Os olhos de seu Geraldo brilhavam de saudade. Larissa, por sua vez, compartilhava seus sonhos sufocados, seus desenhos guardados em pastas, seu desejo secreto de viver da arte. Seu Geraldo a ouvia atentamente, como se cada palavra fosse importante. Os anos passaram. 1, 2, 5. A Orion Tecnologia cresceu, e Larissa sobreviveu a várias reestruturações. Seu salário aumentou, mas sua satisfação diminuiu. O tempo para desenhar tornou-se cada vez mais escasso. Seu chefe, Carlos Menezes, era o tipo de homem que prosperava. Sobre o poder que ele criticava publicamente, Larissa se tornou seu alvo favorito. Talvez porque ela nunca revidasse. Talvez porque seus olhos, mesmo depois de anos de trabalho corporativo, ainda tivessem um brilho que o irritava. A mesa de Larissa agora estava cheia de post-its, prazos, números que precisavam ser reconciliados. Seu caderno de desenho começou a acumular poeira na gaveta. Seu Geraldo notou a mudança. Nos raros momentos em que eles ainda conversavam, ele via como os ombros dela estavam cada vez mais caídos, como o sorriso demorava mais para aparecer. Parece que a vida é curta demais para arrependimentos, Lari, ele dizia, olhando para ela com preocupação.
Teresa descobriu isso tarde demais, mas Larissa apenas sorria tristemente. Algumas pessoas têm o luxo de seguir sonhos, seu Geraldo. Outras precisam pagar contas. Em uma terça-feira chuvosa de março, tudo mudou. O departamento financeiro estava em alvoroço. No início, rumores sobre uma nova rodada de demissões circulavam como o vento. Carlos Menezes convocou uma assembleia geral para as 10 horas da manhã. Larissa teve um mau pressentimento, mas ignorou. Ela era competente, pontual, nunca faltava um dia sequer. Certamente estaria segura. A sala de reuniões estava lotada. As paredes de vidro permitiam que outros funcionários observassem de fora. Carlos entrou com seu comportamento arrogante de sempre, seguido por 2 pessoas do Departamento de Recursos Humanos. Como todos sabem, estamos passando por mudanças estratégicas. Ele começou em um tom frio. Precisamos otimizar nossos processos e, infelizmente, alguns cargos se tornaram redundantes. Seus olhos percorreram a sala até pousarem em Larissa. Senhorita Nogueira, após uma análise detalhada, concluímos que seu desempenho não está alinhado com os objetivos da empresa. Seu contrato será rescindido hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Seu rosto queimava de vergonha. Suas mãos tremiam levemente ao redor do corpo. Seus colegas desviaram o olhar. Alguns sussurraram. As mesmas pessoas com quem ela compartilhava cafés, almoços e preocupações. Você pode pegar seus pertences. O RH já preparou seus documentos. Carlos concluiu, já voltando-se para discutir o próximo assunto, como se tivesse acabado de mencionar o tempo. Larissa se levantou com as pernas trêmulas. A saída da sala de reuniões pareceu levar uma eternidade. Cada passo era um esforço monumental. Em sua mesa, uma caixa de papelão já estava preparada. Mecanicamente, ela começou a arrumar seus pertences. Porta-retratos, canetas, uma pequena planta, o bloco de desenho esquecido. Carregando a caixa, ela caminhou pelo corredor principal em direção ao elevador. Os funcionários a observavam com uma mistura de pena e alívio. Alívio por não serem eles. Foi então que ela viu seu Geraldo no canto do corredor, empurrando seu carrinho de limpeza. Seus olhos se encontraram. Ela tentou forçar um sorriso, mas seus lábios tremeram. Geraldo se aproximou, sua expressão séria e determinada. Silenciosamente, ele estendeu sua mão enrugada. No centro de sua palma, descansava uma pequena chave dourada, levemente oxidada. Está na hora, ele sussurrou, os olhos cheios de calma e certeza. Confusa, Larissa perguntou. Hora de quê, seu Geraldo? De respirar, Lari, como Teresa costumava dizer. Ele pegou um pedaço de papel do bolso, onde havia escrito um endereço. Rua das Acácias, 37, Bairro da Liberdade. O estúdio da Teresa está esperando por você há muito tempo. Confusa, Larissa pegou a chave. Seu Geraldo explicou que, anos atrás, sua falecida esposa tinha um pequeno estúdio, mas ele nunca teve coragem de vendê-lo ou desmontá-lo. O espaço, um pequeno quarto ao lado de sua casa, estava vazio há muito tempo. Naquela noite, depois de horas de choro em seu pequeno apartamento, Larissa dirigiu até o endereço. Era uma casa simples no subúrbio, com um jardim bem cuidado. O número 37 estava inscrito em uma placa de madeira. A chave encaixava perfeitamente na fechadura. Era uma pequena sala que havia sido convertida em estúdio. Janelas altas permitiam a entrada de luz natural. Havia cavaletes cobertos com lençóis, prateleiras com potes de tinta secos, pincéis, esquecidos em potes e telas em branco encostadas nas paredes. Havia também alguns tecidos, uma máquina de costura. A esposa de seu Geraldo era uma artista. Ela fazia muitas coisas. O cheiro era uma mistura de pó, tinta a óleo e memórias. No centro, uma grande obra com uma carta. Querida Larissa, Teresa sempre dizia que o estúdio tinha uma energia especial, que as paredes absorviam a criatividade e a devolviam multiplicada. Desde que ela saiu, este lugar ficou vazio, esperando. Quando te vi desenhando naquele primeiro dia, eu sabia que Teresa adoraria te conhecer.
Vocês compartilham a mesma luz nos olhos quando criam. Este espaço agora é seu. Não é caridade, é reconhecimento do seu talento. Seu espírito, a artista, que você sempre foi, mesmo quando o mundo tentou te convencer do contrário. A vida é curta demais para viver o sonho de outra pessoa. Seu Geraldo... Ela caminhou pelo estúdio, tocando as superfícies, sentindo a energia do lugar. Por impulso, ela removeu uma das folhas, revelando um cavalete velho, mas resistente. Ela encontrou um bloco de papel em uma gaveta e uma caixa de carvão que ainda parecia utilizável. Então, como se algo dentro dela tivesse despertado de um longo sono, ela sentiu uma imensa vontade de desenhar. Nos meses seguintes, Larissa mergulhou de cabeça na transformação do estúdio. O espaço, antes empoeirado e negligenciado, agora ganhava vida em suas mãos. Cada pincelada era como um sopro, uma redescoberta da paixão que sempre esteve lá, mas foi silenciada pelas exigências da vida adulta. Inicialmente, ela pintava para si mesma, como se cada tela fosse uma conversa íntima entre ela e seu próprio coração, uma tentativa de recuperar algo que parecia perdido. Mas, com cada tela, ela preenchia. O medo ainda a acompanhava, como uma sombra silenciosa, esperando o momento certo para aparecer. Com o dinheiro da rescisão e o que ela havia economizado ao longo dos anos, Larissa conseguiu se sustentar e investir em sua arte. O medo de falhar, de investir tudo em um sonho e não ter nada a oferecer em troca, estava profundamente enraizado nela. Era o mesmo medo que a acompanhava desde a infância, quando sua família enfrentava dificuldades financeiras, e os sonhos eram apenas luxos que eles não podiam pagar. Mesmo no silêncio do estúdio, com as cores se espalhando pelas telas, ela sentia o peso da insegurança, como se cada escolha fosse uma aposta arriscada. E ainda assim, algo dentro dela se recusava a desistir. Mesmo diante da dúvida, ela sabia que era hora de arriscar. Mas o medo de voltar à estaca zero, de não ser capaz de se sustentar, ainda era um obstáculo a superar. Ela manteve sua amizade com seu Geraldo, que a encorajou, convidou amigos para ver suas obras e promoveu seu trabalho entre conhecidos. A primeira pintura que ela vendeu foi para a sobrinha de seu Geraldo, que queria um retrato de seu filho recém-nascido. O pagamento foi modesto, mas a sensação de que alguém valorizava sua arte o suficiente para pagar por ela era indescritível. Os pedidos cresceram, e com eles, sua confiança. Ela começou a pagar aluguel para seu Geraldo, mesmo que ele tentasse recusar. Ela reimaginou aquele lugar, que era tão querido por sua esposa, e que já teve vida. Novamente, em 6 meses, Larissa Nogueira já tinha uma pequena clientela fiel. Ela expandiu para ilustrações para livros infantis e depois para murais em cafés locais. Criou uma página online para mostrar seu portfólio e os pedidos aumentaram com o tempo. Ela teve que contratar um assistente para ajudar com a parte administrativa. O estúdio voltou à vida novamente. Larissa Nogueira substituiu as tintas antigas, renovou as paredes e instalou uma iluminação melhor. Mas ela manteve a essência do espaço, respeitando a memória de Teresa. Em uma prateleira especial, ela colocou uma foto dela, encontrada entre os pertences do estúdio. Era uma mulher de meia-idade sorrindo em frente a uma tela, com pincéis na mão e tinta nos dedos. 2 anos após ser demitida, Larissa Nogueira vivia exclusivamente de sua arte e, pela primeira vez na vida, se sentia completa. Seu nome começava a ser reconhecido no circuito artístico regional. Um dia, ela recebeu uma ligação inesperada. Uma editora de livros infantis queria fechar um acordo significativo com ela, para que ilustrasse vários livros. Ela parecia não acreditar. Com tudo isso acontecendo, Larissa Nogueira estava trabalhando em uma peça especial. Por semanas ela se dedicou a ela, nos intervalos entre os pedidos. Era um retrato duplo, baseado em uma velha fotografia amarelada que ela havia encontrado escondida em uma gaveta do estúdio. Na foto, um jovem seu Geraldo e Teresa, talvez na casa dos 40 anos, sorriam para a câmera em frente a um lago. Larissa Nogueira estudou cuidadosamente os rostos, os sorrisos
a luz em seus olhos. Então ela adaptou a imagem em sua pintura. Seu Geraldo e Teresa eram mais velhos, com cabelos brancos, suas rugas mais pronunciadas, mas o mesmo brilho em seus olhos, como se tivessem envelhecido juntos, como deveriam ter feito se o destino não tivesse outros planos. Em um dia comum, ela chamou seu Geraldo para mostrar-lhe seus novos trabalhos, e ele foi orgulhosamente como um pai. Larissa Nogueira o conduziu a uma sala reservada, onde a pintura especial estava coberta por um pano. "Eu tenho algo para você", ela disse, removendo o pano. Seu Geraldo ficou imóvel em frente à tela. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para o retrato, ele e Teresa envelhecendo juntos, em um mundo alternativo, onde ela ainda estava ao seu lado. Como ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. "Encontrei uma foto de vocês dois. O resto foi imaginação e gratidão." Larissa Nogueira segurou sua mão. "Você me deu muito mais do que um estúdio, seu Geraldo. Você me deu coragem." Seu Geraldo, um homem de poucas palavras, mas sempre com grande sabedoria, disse à jovem: "A vida é curta demais para arrependimentos. Lari, as portas certas se abrem na hora certa, mas cabe a nós ter a coragem de atravessá-las." E Larissa Nogueira, olhando para seu estúdio bem iluminado, para suas mãos manchadas de tinta, para a vida plena que ela havia construído, não pôde deixar de concordar. Estava pronta para viver intensamente e, acima de tudo, havia aprendido a não deixar o medo impedi-la de fazer o que realmente importava. "Agora me diz, você já deixou um sonho de lado por medo de não conseguir pagar as contas? Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente hoje? E você acredita que existe uma hora certa para mudar de vida? Ou devemos criar essa hora? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E para você, eu digo que sempre há tempo para mudar, começar algo novo, fazer aquilo que você gosta de verdade. Nunca deixa seus desejos se apagarem." A história de Larissa e seu Geraldo nos lembra que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo quando a vida nos obriga a parar, sempre existe um caminho de volta aos nossos sonhos. O medo pode até acompanhar a jornada, mas a coragem de persistir é o que transforma o destino. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.